Muito obrigado, Almir, pela apresentação. Gente, bom dia. Meu nome é Luiz, faço parte da parte de conteúdo técnico aqui da Virtualcai. E para começar aqui, eu vou dar uma introduzida sobre o setor de energia, antes de passar a palavra para o pessoal do setor técnico, que vão falar mais sobre as especificidades da indústria. Então, a ideia desse webinar é mostrar para vocês como que a engenharia preditiva ela pode ser aplicada à indústria de energia. Então, se puder passar a slide. O setor de energia atualmente, ele tem alguns pilares que guiam ele. O primeiro é a volatilidade do preço do petróleo. Como a gente consegue ver até pelas notícias recentes, o preço do petróleo ele está variando bastante, está subindo bastante rapidamente, caindo. Então, não tem mais aquela segurança que tinha antigamente. E isso está levando a uma transformação digital e um foco na eficiência nas empresas de óleo e gás, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. O foco na eficiência na questão de sintetização de processos, redução de etapas, para simplificação desses processos. E a transformação digital ela tem várias frentes. Uma delas é a transformação digital por meio da simulação, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, desculpa, toda essa revolução que todo o mercado está passando também atingiu o setor de energia. O setor de energia também sofre com alguns problemas, pode ser chamado de crônicos do setor, que é os custos de desenvolvimento do projeto. Por ser uma indústria intensiva em capital, é preciso de muito investimento para fazer projetos de alta complexidade e tecnologia. O aumento dos custos desse projeto, né, ultrapassar o orçamento previamente combinado, é comum, que é revelado por essa pesquisa da Y, que é uma empresa de consultoria. Quase 2/3 de todos os projetos ultrapassam o orçamento previamente combinado. E, juntamente com isso, nos últimos 20 anos, a eficiência de produção de ativos, tanto no Reino Unido quanto no cenário global, tem diminuído. A eficiência tem diminuído ao longo dos anos. E aí é justamente isso que está levando as empresas a adotarem a transformação digital como uma maneira de retomar essa eficiência, retomar a rentabilidade dos projetos. E o que é essa transformação digital? A transformação digital é a utilização de novas tecnologias, como, por exemplo, a simulação computacional, ao longo da etapa de desenvolvimento, manufatura e utilização de um novo produto. E a utilização da simulação computacional não é mais uma exceção, um diferencial que uma empresa tem, e sim a regra. Quem não utiliza, quem não adota essas novas técnicas, quem não está entrando nesse mercado, se preparando para o futuro, está perdendo espaço para quem já entrou nessa mentalidade da transformação digital, da utilização do auxílio computacional para facilitar, para reduzir custos, simplificar processos. Então, é muito importante frisar que a simulação computacional possui um protagonismo dentro não só do setor de energia, mas na maioria dos setores atualmente. Então, agora eu vou passar a palavra para o Lucas. Olá, pessoal. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu sou gerente de engenharia aqui da parte de simulação dentro da Virtualcai. E eu queria falar com vocês de maneira um pouco mais aplicada o termo da engenharia preditiva e de como a gente encaixa e como a simulação se encaixa dentro desse conceito. Então, basicamente aqui, nós estamos falando de simulações computacionais multidisciplinares. Aqui, como a gente vai abordar posteriormente, a gente pode estar falando de uma previsão em termos de análise estrutural, fluidodinâmica, eletrônica, magnética. Você tem vários ramos que podem ser abordados. E justamente, inserindo isso na criação de gêmeos digitais, justamente para prever o comportamento daqueles componentes. E
não somente como no início, somente uma utilização específica e às vezes bem limitada, mas não, aplicar a simulação a todo o processo, no desenvolvimento, mas também na fabricação, no uso, uh, em todas as partes da utilização. Então, a estratégia que se coloca a simulação dentro da engenharia preditiva, basicamente se trata de entregar modelos de alta fidelidade dentro de todo o desenvolvimento. Então, aqui, estamos falando desde de análises preliminares de produto para evitar erros maiores em fases posteriores. Aqui, análises multifísicas em todo o espectro dentro da engenharia de simulação. E um ponto, a própria utilização da simulação em todas as partes do processo nos permite adotar menos hipóteses simplificadoras, embora elas ainda sejam necessárias em toda a modelagem, do que se comparado a alguns métodos analíticos. Então, nos permitem ver com mais clareza o que está acontecendo no nosso componente e enxergar mais possíveis problemas que possam acontecer. Outros pontos quando nós estamos falando de inovação e mudanças em termos de processo, em termos de geometrias, em termos de tecnologia. Então, quando já se tem estabelecido metodologias específicas, metodologias aplicadas de simulação, é muito mais fácil você testar essas mudanças, muitas vezes não necessariamente para uma validação final, mas muitas das vezes para uma avaliação, inclusive preliminar, para avaliar a viabilidade de possíveis modificações, e isso é possível ser feito de maneira muito mais rápida via simulação. Além disso, evita-se os testes físicos nos componentes serem feitos ao longo de todo o processo de desenvolvimento, mas sim que eles sejam aplicados para validar a simulação e sejam feitos em menores quantidades, de modo que a gente mantenha uma confiabilidade altíssima na simulação, mas ao mesmo tempo aumente a eficiência, visto que testes físicos sempre são muito mais caros do que tratar um problema via simulação. Perfeito, pode passar, por favor. E aqui se encaixa a nossa plataforma SimCenter, que nós representamos através dos nossos parceiros da Siemens. Então, aqui nós estamos falando das mais diversas físicas, seja de dinâmica, de análise fluidodinâmica, eletromagnetismo, a parte mecânica de simulação, de parte estrutural. Isso não somente aqui, mas também a parte de integração da análise dos resultados dos testes físicos e a simulação de sistemas, onde nós conseguimos integrar tudo isso dentro de uma mesma plataforma e simular o funcionamento completo do componente. Isso é algo que algumas décadas atrás era impensável. E ainda hoje, isso está engateando em termos de uso generalizado, certo? A simulação ela tem sido largamente utilizada em termos individuais, mas essa integração completa de todas essas físicas dentro de uma plataforma e o uso operacional dela, isso é uma inovação muito interessante que faz toda a diferença nos possíveis problemas que podem ser evitados ainda na fase de desenvolvimento. Bem, podemos seguir, por favor? Perfeito. Aqui, a partir de agora, pessoal, justamente a gente queria ainda seguir comentando nesse tópico, mas também aplicado a alguns casos práticos para que seja bem exemplificado aquilo que nós estamos falando. Então, aqui nós temos alguns exemplos bem práticos, seja de um sistema rotativo, de uma plataforma de petróleo como um todo, de todos os seus componentes, os risers que vão até lá embaixo, sistemas de perfuração, a influência, por exemplo, como a gente pode ver aqui, da flutuação das ondas do mar em todo o sistema. Aqui, como a gente pode ver também abaixo, um distribuidor um separador. E aqui, na parte inferior direita, nós temos um modelo em multicorpos de um sistema de engrenagem, de redução de uma turbina eólica. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo
são aplicações práticas que envolvem as mais diversas etapas de desenvolvimento, seja aqui, por exemplo, na análise dos sistemas da turbina eólica, onde já se prevê de maneira bastante precisa todas as forças e reações que vão estar envolvidas ali durante o funcionamento do componente, e enquanto, por exemplo, se tratando de uma plataforma flutuante, se tem-se uma visão mais geral do sistema, tanto dos sistemas acoplados, da estrutura em si. Então, tudo isso, a gente está falando de tecnologias que englobam todas as partes do processo de desenvolvimento. E não só isso, desenvolvimento e depois da parte. Opa, perdão, pessoal, voltei. E também da parte de utilização, certo? Podemos seguir, por favor. Aqui, nós tratamos de um caso prático, onde, a partir da criação, como o caso que nós comentamos anteriormente, a partir da criação de um gêmeo digital de uma turbina eólica via simulação de multicorpos, é possível prever discrepâncias e problemas que podem ocorrer em partes auxiliares e que muitas das vezes podem não ser captadas via métodos de desenvolvimento mais convencionais, por exemplo, como até cálculos analíticos. Os cálculos analíticos, eles têm grande validade, mas em termos de abrangência em produtos complexos, eles acabam mostrando aí suas limitações. Então, aqui a gente está falando de uma redução de custo de manutenção e um aumento de 50% da turbina que nós estamos vendo aqui. Então, aqui é a prática de uma engenharia preditiva, aplicando não somente a simulação, talvez, de elementos finitos, mas também aqui de multicorpos, para prever comportamentos que muitas das vezes vão ser, por métodos mais tradicionais de desenvolvimento, vão ser captados só lá depois de fabricado, quando começarem a aparecer rachaduras, vibrações excessivas, e pontos de fragilidade, o que vai envolver manutenção, custo, você vai ter que parar, envolver muito mais coisas que já podem ser captadas e evitadas numa fase bastante preliminar de desenvolvimento. Então, essa é uma aplicação muito prática daquilo que a gente está, da mensagem que a gente quer passar para vocês. Bem, podemos seguir? Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o José e agora eu vou falar um pouquinho do CFD, né, das análises fluidodinâmicas aí. Eu mexo bastante com essa parte aqui dentro da Virtual Kai. E começando a falar um pouquinho de CFD, a gente já visualiza aí o primeiro exemplo, que é as pás aí das turbinas, dos sistemas eólicos. E aí, o que é importante o CFD? A gente conseguir prever aí como que essas pás vão se comportar, se elas estão sendo eficientes, se elas estão chegando no objetivo ali, né, no target de projeto, e o CFD ele consegue fazer isso com facilidade, né? Então, como que funciona a dinâmica do CFD? A gente pode modificar o CAD, modificar a pá, como de acordo com os objetivos ali, e aplicar na simulação. Então, é basicamente só trabalho ali no computacional. Você pode também visualizar outras condições de ar, ou, outras condições de contorno ali do seu vento, e obter aí resultados próximos dos reais, né? E isso, se fosse fazer na prática ali um teste experimental, seria muito inviável, né? Você testar muitas pás, até a condição de contorno, às vezes o ar não está do jeito que você quer ali no dia, né? A temperatura. Então, o CFD veio para facilitar, então a gente tem aí a previsão de como que esse sistema vai se comportar no decorrer aí da simulação, né? Então, se esse sistema pode melhorar, se eu posso fazer várias mudanças na pá, otimizar essa pá para ter uma melhor eficiência ali no sistema e fazer menos protótipos, menos testes, que acabam sendo mais custosos e mais demorados, né? Então, para você construir uma pá, aí
testou, validou, construiu outra, né, para ver se melhorou, às vezes não melhora. Então, o CFD veio para facilitar nesse sentido, e a gente tem um direcionamento para seguir, por exemplo, uma geometria ideal, uma posição ali das pás ideal, né? Pode passar. E aí também, não só olhando a pá, mas olhando o sistema como um todo, né? Então, a gente consegue visualizar se essas turbinas estão localizadas nas melhores posições. A gente pode refinar essa questão das posições também, de acordo com a posição do vento. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o vento vai mudando aí ao longo do ano, e a gente pode, por exemplo, focar em posicionar essas turbinas em locais que vão ser eficientes em todas as estações aí do ano, né? Então, esse é um objetivo aí claro do CFD, e que seria praticamente inviável você fazer um modelo 1 para 1 desse sistema. O que poderia ser feito, às vezes, era um modelo em escala, mas mesmo assim é demorado para você construir e manter uma certa fidelidade, né? A gente já observou que modelos CFD bem refinados aí conseguem uma fidelidade muito, muito bacana, muito próxima do real. Então, acho que a principal aplicação aí, o principal objetivo do CFD é a gente conseguir justamente visualizar como que o sistema está se comportando aí, e melhorá-lo, né? Então, melhorá-lo em relação à posição, geometria, condições de contorno, né? Então, ali, por exemplo, o ar pode estar vindo de um lado, pode ser muito bom, aí se muda essa posição do vento, pode ficar bem complicada aí a questão da eficiência. Então, a gente consegue visualizar de diferentes parâmetros aí para nossa simulação, e facilitando aí a melhora do nosso sistema, que esse é o objetivo, né? Um sistema mais otimizado, e que aí acaba ganhando em várias outras áreas, né? Um sistema mais otimizado, você fatura mais, né? Você tem um custo menor de produção. Então, acho que é importante comentar sobre essas vantagens. Pode passar. Aí é o Lucas. Aqui, pessoal, voltamos a uma abordagem estrutural do problema. Ainda se mantendo no exemplo da pá eólica, essas pás, elas são fabricadas em compósitos laminados, e elas são, como muitos já devem ter visto até mesmo em estradas durante o transporte, elas são imensas, elas são gigantescas. E todo o sistema que vai suportá-la, ele depende basicamente da inércia do sistema e da massa das pás que estão sendo movimentadas. Então, quanto mais leve, mais eficiente for a estrutura dessas pás, melhor vai ser não somente para a redução da massa da pá, mas de todos os componentes que estão envolvidos ali, desde o sistema de redução, o sistema de geração, tudo isso vai poder, a estrutura que suporta as pás, tudo isso vai poder ser mais leve, mais otimizado, aumentando em cascata a eficiência do sistema. Então, aqui nós temos um caso muito prático de variação das camadas que compõem esse compósito laminado aqui, tanto em termos da fibra de vidro quanto da fibra de carbono. E aqui nós temos justamente esse gráfico comparando os diversos, aliás, os milhares de modelos que conseguem ser variados e a partir de métodos de otimização que alcancem posições mais eficientes aqui numa redução de custo e redução de massa. Então, esse tipo de abordagem é possível ser feita apenas de maneira computacional, visto que aqui são feitos milhares de testes, claro, a depender do tipo de metodologia de otimização que se utiliza, das restrições que se impõem, mas aqui também é um caso prático, quando a gente está falando de uma redução de custo de 36% e um aumento de performance de 26%. Então, aqui, a princípio, está focado na estrutura do sistema. Porém, como foi mostrado também anteriormente pelo José, também o formato aerodinâmico pode ser inserido dentro de uma mesma otimização. Então, à medida que se alimenta e se enriquece essa simulação
que alimenta o processo de otimização, mais integrado você consegue tratar o problema como um todo, e mais otimizado o problema consegue ser aqui para esse exemplo específico. Então, eu acho que é mais um caso muito bacana da gente olhar como que o expandir do horizonte das aplicações de simulação e de otimização, quando combinadas, tem efeitos incríveis em termos de aumento de performance e de redução de custo. Podemos seguir, por favor? E fazendo um paralelo aí com o que o Lucas comentou, né, a gente consegue usar as análises fluidodinâmicas para pegar carregamentos, né? Então, usando ali o exemplo da pá, no caso, a gente consegue, de acordo com as condições de vento, às vezes podem pegar condições mais críticas de vento, pegar os carregamentos que foram gerados ali na nossa análise fluidodinâmica e acoplar num estrutural, né? Então, os modelos permitem a gente ter essa flexibilidade também e, de acordo com o que a gente simula no CFD, visualizar as melhores condições estruturais para o sistema também. E, entrando também nesse tópico, a gente tem aqui um duto, né? E é basicamente isso, a gente visualiza o fluxo, e aí as condições onde o fluxo passa, né, acontece essas vibrações induzidas, né, e aí pode acontecer uma fadiga. Então, isso a gente consegue visualizar no CFD pontos mais críticos ali onde o fluxo está passando. E aí, prever falhas, né, então a gente consegue, desde fazer uma troca antes, para não ter o risco de quebrar e parar a produção e ser pego de surpresa, né, o que é muito pior, ou até reforçar essa região que se mostra aí mais crítica, né, em relação ao resto do sistema, e obter aí um sistema mais coerente, né? Então, você pode, desde prever a falha e reforçar o sistema, ou fazer trocas periódicas aí, de acordo com a sua simulação. Pode passar. E aí entra também nesse outro caso, a gente consegue fazer acoplamentos multifásicos no nosso CFD. Então, o que são acoplamentos multifásicos? Então, a gente consegue colocar fluidos e granulares, né? Consegue colocar partículas, então material particulado a gente consegue fazer transporte também, e visualizar a erosão na tubulação desses fluidos ou dessas partículas, né? E aí entra naquele exemplo que eu falei anteriormente, prever falhas, prever onde tem pontos críticos ali do seu sistema, onde você precisa ter uma atenção especial, onde realmente você precisa, às vezes, fazer algum reforço, ou já sinalizar para o pessoal que vai cuidar da manutenção, ó, esse aqui é um ponto mais crítico, a gente precisa fazer uma manutenção periódica aí, programar, às vezes, alguma manutenção. Então, é sempre importante ter conhecimento, né? Então, o pessoal que não usa uma ferramenta dessa, pode ser pego de surpresa. Vai chegar um dia que vai quebrar e todo mundo mas não tinha como prever, né? Então, o CFD consegue nos trazer aí essa visão, que com certeza também vai melhorar. Aí você tem uma melhora na produção, né? Você não vai ser pego de surpresa numa quebra, então são só pontos positivos, né? E a questão de você conseguir analisar de diversas maneiras ali, só no computador, né? Sem precisar fazer um modelo, gastar tempo com teste físico. Então, você precisa fazer, às vezes, um mock-up, né? Que a gente chama, um protótipo, para conseguir validar o seu sistema. No CFD, a gente consegue ter uma visualização geral. O que eu gosto de comentar é que o CFD é como se fosse um modelo experimental totalmente instrumentado. Então, você consegue visualizar velocidades em qualquer ponto do seu modelo, temperaturas, regiões de pressão. Então, outros parâmetros também a gente consegue visualizar, a gente chama de output, né? Então, e que se fosse no experimental, seria muito difícil a gente ter essa visualização. Teria que colocar, às vezes, um sensor, um string gauge, né? Ou algo nesse quesito. Então, o CFD ele facilita essa questão também da visualização do que está acontecendo no seu sistema, né? E aí, se tem algum problema. Pode passar. Aqui também a gente consegue fazer, como eu comentei, multifásica de 2 fluidos,
E aí visualizar a separação, conseguir de maneira fácil ali simular uma separação de dois fluidos, ver se o seu sistema está coerente. Nesse caso aí, um transiente, né? Então, o solver o Star CCM, que é o software que a gente usa, ele é muito robusto nessas questões de, principalmente multifásico, né? Quando tem dois ou mais fluidos, então você pode colocar mais fluidos. Você pode colocar também gases, então pode colocar água, ar, óleo, não tem problema. Ele é bem robusto nessa questão nessa parametrização, né? E aí visualizar se o seu sistema está acontecendo de acordo com o projeto, né? Se realmente ocorre a mistura, se pode ser melhorada essa mistura, né? Ou se tem algum ponto que é importante a gente ter uma atenção maior porque não está acontecendo do jeito que espera, né? Então, como eu comentei, o CFD ele vai dar um bom direcional do que você tem que fazer no seu sistema ali para melhorá-lo, né? Pode passar. E falando puxando aí para esse direcional, a gente consegue também até visualizar, por exemplo, aconteceu uma falha, né? Aconteceu um acidente, rompeu alguma tubulação ali que às vezes se mostrou mais crítica no seu sistema. Você consegue fazer essa simulação também de uma chama, e aí visualizar pontos ali mais críticos da estrutura, pontos em que, por exemplo, enquanto está operando, se eu romper uma tubulação, não pode ter pessoas, né? Então já consegue, ó, está funcionando aqui, vamos manter 100 funcionários, porque a chama pode atingir aqui, pode machucar alguém, né? Então, a gente consegue visualizar pontos de temperatura, como eu tinha comentado anteriormente, né? Então, temperaturas muito altas, aí esses locais pode evitar ter pessoas nesses pontos, né? Isso tudo na simulação. Então, imagina como que seria para visualizar isso sem a simulação. Fazer um teste físico ali. Primeiro que seria muito custoso, né? Acho que quase inviável alguém perder tempo de produção para fazer um teste desse. Seria um teste 1 para 1 ali, um modelo real experimental, seria improvável, né? A gente não teria essas informações, só teria essas informações depois que acontecesse, e ainda assim, não, sem instrumentação, a gente não conseguiria saber as temperaturas em alguns pontos, né? E aí, o modelo então, também pode salvar até vidas aí, se você visualizar onde evitar ter pessoas, principalmente durante um funcionamento aí dessa estrutura. Então, o CFD ele vem justamente para eu estou batendo bastante nessa tecla, né? Mas para prever o funcionamento do seu sistema e aí melhorá-lo, né? Ou se precaver de alguma situação, né? Que esse é o principal objetivo. Pode passar. E agora falando um pouquinho aí mais de CAD, né? A gente também, o portfólio Siemens, ele é bem abrangente, a gente tem o Solid Edge, que é um CAD, que a gente consegue aumentar a velocidade de desenvolvimento do projeto nele, né? Então, ele tem ferramentas que a gente consegue parametrizar nosso CAD, então, mudar diâmetros, mudar espessuras, mudar comprimentos, e ter toda uma linha de que conversa entre esses CADs. Então, um projetista pode fazer uma peça, outro projetista pode fazer outra, e aí colocar essas peças em uma biblioteca, documentar essa, essas novas geometrias, e aí, lógico, aí cada empresa vai ter seu sistema, né? E aí conseguir cada projetista puxar uma peça diferenciada ali que já foi projetada, né? Então, a gente consegue, com o Solid Edge, ter essa conversa também entre os CADs e uma documentação de acordo com as normas vigentes também. Então, isso facilita até essa conversa aí, essa troca de informações aí dos cadistas, né, dos projetistas, aumentando aí até a eficiência é, do, da montagem do seu sistema, né, de visualizar o seu sistema. Então, você desenhou a sua peça, você pode simular no CFD, no estrutural, com mais facilidade. Então, a gente tem esse recurso também com o Solid Edge. Pode passar. Falando um pouquinho agora da aplicação em energia solar, né? Outro ponto aí, a gente tem o SimCenter Flowmaster,
que consegue estudar essa performance da usina desde a fase conceitual. Então, aqui a gente tem vários espelhos apontados para o mesmo ponto, né? E esse ponto aquece um fluido que aí gera energia elétrica. Então, a gente consegue simular esse sistema, e aí não de forma igual o CFD, mas de uma forma até anterior, né? A gente daria para simular no CFD, mas essa é uma análise mais preliminar, né? Que ajuda, às vezes, uma tomada de decisão para você diminuir o número de modelos que você vai simular no CFD. Então, a gente tem ferramentas até mais preliminares para facilitar aí o projetista, né, o cara que está projetando o sistema, a tomada de decisão mais rápida, a ter o seu projeto entregue de maneira mais eficiente, né? Então, tem diversas ferramentas aí dentro do portfólio Siemens que auxiliam nessa questão. Pode passar. Aqui, pessoal, aqui eu gostaria de também seguir na parte de aplicações de energia solar. Nós temos, por exemplo, como possibilidades dentro da simulação, algo que em muitas empresas eles já vão direto, muitas das vezes, para testes físicos, o que, às vezes, principalmente quando se tem algum problema, a gente cai naquele mesmo looping que foi comentado anteriormente. Então, aqui a gente pode estar falando tanto por exemplo, da análise de impacto de granizo sobre placas solares. Existem normatizações que especificam, inclusive, o diâmetro da esfera de gelo, a velocidade de impacto, os pontos de impacto, e tudo isso pode ser feito já através de simulação, mesmo para componentes até então considerados bastante complexos, como o próprio vidro, que normalmente costuma recobrir a parte superior de placas solares. Então, ele também pode ser analisado em termos de rachadura, de problemas locais que podem acontecer, tudo isso para investigação da estabilidade do painel sobre essas condições, tanto para o caso onde, como é mostrado, para suportes em solo, quanto para placas apoiadas sobre telhados, nas mais diversas condições. Então, então também seguindo, não somente as placas em si, mas como também os suportes e os apoios. Então aqui estamos falando tanto de suportes estáticos, como vemos aqui, suportes móveis que em terra muitas das vezes são utilizados para que as placas acompanhem o movimento relativo da Terra em relação ao Sol e a mudança de angulação do Sol com relação às placas, e também para flutuadores que vão sobre represas com placas solares em cima, sejam tanto com placas estáticas quanto móveis também. Tudo isso para garantir a confiabilidade desses produtos e assegurar que a maior quantidade possível de possíveis problemas e, e complicações que podem ter posteriormente vão ser analisadas a priori durante o desenvolvimento. Podemos seguir? Aí aqui, para finalizar, queria falar um pouco mais do futuro, né? O que o futuro reserva para a indústria de energia? Nesse gráfico a gente vê algumas projeções para o aquecimento global para os próximos 80 anos, mais ou menos. E o aquecimento, ele muda de acordo com as medidas a serem tomadas pelos governos e empresas para reduzir o impacto da nossa atividade, da atividade humana no clima. Então, cada vez mais a pressão por geração de energia limpa, ela vai ficar maior. Várias empresas já estão prometendo ser net zero até 2030, 2035. Isso só vai ficar mais... A pressão só vai aumentar daqui para frente. Então, eu queria agora dar um exemplo de como é possível fazer a geração de energias potenciais, energias que já estão em estudo para serem utilizadas no futuro de maneira sustentável, verde, que a gente chama. Então, pode passar, por favor? Esse daqui é um sistema, é a simulação de sistemas dentro de um software nosso chamado SimCenter AMESIM, que ele é utilizado para simulação de sistemas 1D. Esse sistema, ele faz a averiguação do processo da manufatura do hidrogênio verde. E como que ele faz isso? O hidrogênio, ele é produzido
via eletrólise, e a energia utilizada nessa eletrólise, ela tem origem verde, seja ela eólica, seja ela solar ou ondomotriz, que é aquela energia que é proveniente das ondas. Então, dentro dessa simulação de sistemas, a gente consegue simular várias coisas. Além do processo de criação do hidrogênio, a gente consegue simular a performance dessas plantas de turbinas eólicas, a gente pode colocar características da pá, do motor, para saber o output, dado uma certa condição de vento. Painéis solares também, de acordo com a incidência, de acordo com a latitude, a gente consegue simular uma planta solar para fornecer energia. E também fazer a mesma coisa para uma planta ondomotriz. Ela é um pouco mais, ela é mais diferente em relação às outras, que a gente está mais acostumado, mas ela transforma a energia cinética que vem nas ondas do mar em energia elétrica. Então, pela simulação de sistemas, a gente consegue mostrar, analisar tudo isso, tanto a performance dessas plantas, quanto o processo de eletrólise, quanto o armazenamento do hidrogênio em tanques de alta pressão, quanto o consumo dele. Tem um sistema, tem uma célula de combustível à direita que utiliza o hidrogênio para gerar trabalho. Então, tudo isso a gente consegue analisar dentro da análise de sistemas computacional. E o hidrogênio tem sido cada vez mais apontado como uma possível energia do futuro, uma energia limpa, sustentável, que nos ajudará a reduzir a emissão de poluentes na geração de energia de fontes não renováveis, e ele potencialmente será um player importante para a próxima década, quem sabe para outra. E o legal de mostrar isso aqui é mostrar que você já consegue se preparar para o futuro, preparar para essas energias que não são amplamente utilizadas, mas se preparar, já saber como que será o futuro, o que eu devo fazer para preparar a minha empresa para o futuro. Acho que era basicamente isso que eu queria falar. Acho que, passando para o próximo slide, a gente já encerra aqui. Eu queria perguntar se alguns dos apresentadores têm mais algum comentário a fazer. Valmir, Lucas, José. Acho que da minha parte é isso, por enquanto. Perfeitamente colocado. Para mim também, eu acho que ficou bem. Acho que conseguimos explicitar todos os pontos. Legal, bem legal. Agradeço a pressão de todo mundo. Ficou bem legal. E na tela aí estão nossas redes sociais, no nosso site, telefone, e-mail, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Siga a Virtualcai nas redes sociais, a gente posta bastante conteúdo sobre a simulação computacional e como que ela pode ajudar a sua empresa a simplificar o processo, reduzir custos, utilizando a simulação computacional. E agora a gente abre para possíveis perguntas. Por favor, fiquem à vontade para mandar no chat alguma pergunta que tenha ficado ao longo da apresentação. Dá uns minutinhos para o pessoal escrever. Queria aproveitar o Luiz Valmir falando, né, para comentar sobre algo muito importante que você falou, né, na sua apresentação, que é o custo envolvido no desenvolvimento, né, de sistemas de energia, né? E muitas vezes você vai desenvolver uma coisa simples, um produto mecânico, né, pequeno, né, fácil de você testar no laboratório. Com a energia a gente está falando de uma coisa completamente diferente, né, que realmente é custoso, né, você muitas vezes não tem nem como fazer um protótipo, né, pela dimensão que é, e como a simulação ela pode ajudar nessa direção, né, e você olhar muito pelo virtual, testar, alterar, inovar, descobrir melhorias, possíveis erros operacionais, né? Então a simulação ela tem né, finalizando aí o meu comentário, né, um papel importantíssimo dentro da área do desenvolvimento da energia, principalmente pela dificuldade que se tem de fazer protótipos e testar esses protótipos, né, fisicamente. Então a simulação entra com um papel muito importante para fazer fluir aí essas ideias, essas inovações das empresas, né, e que a gente possa, assim, né, buscar ter mais eficiência energética e também explorar essas novas fontes aí que a gente comentou na nossa apresentação. Aí.